Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, o vídeo de hoje faz parte do projeto Entendendo o Mundo, que é um projeto que tem aqui no canal em que eu leio livros de não ficção e a gente comenta aqui, né, livros que ajudam, enfim, a gente a compreender o mundo. E eu acho que este livro que eu vou falar hoje pra vocês ajuda a compreender bastante o momento atual, no momento que a gente tá vivendo aqui no Brasil, com esse lixo na presidência e com os governos populistas no geral, que é Os Engenheiros do Caos, que tem como subtítulo Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Então aqui, gente, no Engenheiros do Caos, o Giuliano, né, que é esse italiano aqui, ele vai então mostrar pra gente como foi que os governos populistas começaram a ascender por meio da internet. E de quem são esses engenheiros do caos que estão por trás desses governos e desses movimentos populistas. Então aqui nos Engenheiros do Caos, o autor vai começar então a contar sobre o caso do país dele, que é a Itália. Então ele vai falar sobre o movimento 5 estrelas, né? Porque pra quem não conhece, eu recomendo fortemente você dar uma procurada e você dar uma lida aqui nesse livro pra saber melhor, porque eu particularmente nem sabia que isso existia, gente. É bizarro, né? Mas enfim. E na medida em que ele vai contando como o movimento 5 estrelas, que é um movimento basicamente na internet, como se fosse um MBL mais aprimorado e com mais algoritmos, foi tomando ali poder e influência na política italiana. Sendo que este livro aqui, ele não só foca no movimento 5 estrelas, ele vai passear pelo exemplo do Trump, pelo exemplo do Viktor Orbán, pelo exemplo do Bolsonaro, pelo exemplo do movimento Coletes Amarelos na França. O ponto de partida dele é o movimento 5 estrelas, mas a partir do momento em que ele vai contar o processo que levou ao movimento 5 estrelas a ascender na Itália, ele vai fazendo links então aí com os outros países e vai mostrando que isso, gente, é uma tendência mundial. Infelizmente é uma tendência mundial. E cada vez mais aparecem engenheiros do caos, que são pessoas estrategistas de campanhas, de líderes de extrema direita, que propagam então medo, propagam violência, propagam fake news para que essas pessoas sejam eleitas. Ou seja, eles utilizam recursos ali da internet, recursos que aparentemente eram para ser para empresas, né, para direcionar produtos e tudo mais, sendo utilizados de uma maneira política para mandar mensagens para tais eleitores, para mandar determinadas fake news. E o Giuliano, ele vai, no decorrer do livro, à medida em que ele vai explicando pra gente ali como foi que começaram esses movimentos, como foi que essas pessoas começaram a se articular, ele vai contando aqui pra gente também como a internet permitiu com que isso acontecesse, né? Como grupos de fóruns, grupos de gamers permitiram que, por exemplo, o Trump fosse eleito. Como um dos engenheiros do caos que ele menciona aqui, que é uma pessoa muito famosa, né? Que é o Stephen Bannon, que foi ali o grande estrategista do Trump em 2016, viu e compreendeu a tendência de fóruns, por exemplo, do Reddit, do 4chan, do 8chan, em que tinha vários adolescentes e de como esses adolescentes podiam influenciar muito na campanha política desses candidatos na internet. Ou seja, gente, é uma loucura sem fim. E assim, esse livro aqui é um livro muito curto, ele tem menos de 200 páginas. E é um livro muito, muito, muito elucidativo sobre essa questão da extrema-direita e da extrema-direita populista, principalmente, está tomando tanto poder ao redor do mundo. E isso a gente, aqui no Brasil, não é um caso específico do Jair Bolsonaro. A gente tem o Viktor Orbán ali na Hungria, tem o Trump. Então, assim, o que o Giuliano vai fazer aqui é contar pra gente da maneira mais didática o possível, assim, que ele vai fazer o beabá, vai contar passo por passo, de uma maneira muito clara e muito direta, muito lúcida mesmo, sobre o que foi que levou a esses movimentos, né? O que foi que aconteceu no mundo? Porque, aparentemente, né, se a gente for parar pra pensar, depois da queda do Muro de Berlim, teve uma situação progressista muito grande, né? Não só nos Estados Unidos, não só no leste europeu, mas como no mundo em geral. Todo mundo tinha uma grande expectativa desses tempos que iam mudar. Porque se a gente for levar em conta, nos anos 90, a gente teve no início dos anos 90 a Guerra do Golfo, mas também depois o grande boom de outros acontecimentos vem ali com o 11 de setembro. Então, assim, é muito interessante a forma como ele vai contando como foi que essas pessoas conseguiram ter voz na internet, né? Como essas pessoas de extrema direita conseguiram fazer com que os discursos delas fossem ouvidos, tivessem palco, e de como a própria internet colabora com isso. Porque
isso, né, o discurso de ódio, principalmente vindo de uma pessoa pública, de uma pessoa que está falando ali para muitas pessoas, mexe muito com a gente, mexe tanto com quem não concorda quanto quem concorda. Ou seja, gera um fluxo de informação que gera uma audiência, que gera um engajamento ali para aquela pessoa e para aquele discurso, e de que muitas vezes pessoas que nunca teriam contato com esse tipo de discurso passam a ter e passam a simpatizar. Então, assim, é muito bizarro todo o processo, porque, assim, a maioria das pessoas sempre tendem a ir pro lado mais óbvio, para pensar no lado mais óbvio de que, tipo assim, aconteceu isso por conta dessa campanha e tal, mas sendo que não, gente. Tem todo um histórico ali de grupos que foram, durante esse período progressista, né, de como esses engenheiros do caos falam, de que tinha uma ditadura do progressismo, do liberalismo, foram, foram sendo suprimidos, e com o advento da internet, esses discursos que foram suprimidos com fóruns, etc., eles vão tomando cada vez mais força e eles vão se tornando partidos, mas são partidos completamente digitais, gente. Porque, assim, parando para pensar novamente, a nossa vida é basicamente na internet, né? A gente trabalha no mundo real, mas a maioria das nossas interações, principalmente de nós que somos jovens, é na internet. Então, essas pessoas, esses engenheiros do caos, conseguiram captar qual era o zeitgeist, né? Conseguiram captar qual era a lógica da internet e conseguiram trabalhar em cima disso. E conseguiram fazer com que o engajamento político das pessoas na internet se tornasse muito mais importante do que o engajamento político nas ruas, o engajamento político no mundo real em si, né? Porque para gerar uma polêmica na internet é muito mais fácil do que gerar uma polêmica no mundo real, por exemplo. E tem muito mais proporção, né? Porque qualquer coisa que você posta na internet pode tomar proporções não só locais, mas como mundiais, né? Então, se você posta um vídeo na internet, esse vídeo pode ser visto por qualquer pessoa do mundo inteiro, uma vez que, se você vai protestar na rua, possa ser que pessoas do mundo inteiro nunca vejam, né, o seu protesto. E assim, gente, olha, esse livro aqui, ele é um livro bem desesperançoso mesmo com toda essa situação. A visão do Guiliano, pelo que eu entendi, mostra que as coisas tendem a caminhar mais pro buraco do que, enfim, para uma salvação ou por alguma mudança. Mas ao mesmo tempo, o Guiliano ele vai dando ali dicas de como a gente pode se proteger e pode, enfim, ir mudando essa situação. O que eu achei bem legal desse livro, ele não assusta simplesmente e deixa assim, toma batata quente nem nada disso. Ele ajuda a você como você deve reagir a certas coisas, o que você pode fazer sobre isso, não de uma maneira beabá, zona assim não, mas ele dá dicas e ele vai falando, então ali pra gente conseguir compreender e pra gente também, né, nós que não temos e não trabalhamos com esse discurso do ódio, nem com as coisas horríveis da extrema direita, como é que a gente pode se posicionar, né? Como é que a gente pode combater esse tipo de coisa? E é bem interessante mesmo, gente. Olha, assim, livro curto, livro muito bacana e muito triste, muito tenso, porque vai falar sobre os dias atuais e é sempre muito pesado, né? Principalmente com esse domínio da extrema-direita cada vez maior no mundo. Mas é um livro importante pra gente conseguir compreender. Tinha várias coisas aqui nesse livro que eu não sabia, que eu não fazia ideia, e de que eu acho bacana e essencial nos informarmos. Acho que esse é o momento, principalmente aqui nós do Brasil, é muito importante a gente saber o que é que move, por exemplo, a família Bolsonaro, né? Esses lixos. Gente, que família lixo, que presente lixo. Enfim, gente, muito importante e muito bacana, livraço, assim, livro pra entender o mundo mesmo, entender o mundo de agora, sabe? E assim, fica aqui a dica, livro curto, livro lúcido de ler, livro claro, livro tranquilo, livro didático, né? Bem didático mesmo, pra gente conseguir compreender as coisas. E assim, gente, é isso. Fica aqui a dica dos Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. E é isso, fica aqui a dica, se cuidem, tá? Eu no começo do vídeo não falei sobre a questão do isolamento, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de junho e aparentemente as coisas querem voltar no Brasil quando a gente tá no pico da doença, então protejam e façam o que vocês conseguirem fazer pra acabar com essa situação que a gente está vivendo no Brasil, não só da pandemia, né, se protegendo, mas também com a situação política, porque é muito importante, tá? Eu sei que é muito difícil falar para fazer protesto por conta do perigo mesmo que as pessoas correm, né, ao se exporem na rua, se exporem ao vírus, mas a gente precisa arrumar um jeito, proteste da sua casa, bata a panela, faça o que for possível.
Eu espero que quando vocês estiverem vendo esse vídeo em agosto, esse homem já tenha ido embora, né? E enfim, eu também tenho medo de ele ir embora e não sei o que é que vai vir por aí. Mas é isso, gente, ó. Fica aqui a dica do Engenheiros do Caos. Não se esqueçam que todo quarta e todo domingo a gente conversa sobre algum livro aqui, né? Independentemente se seja bom ou seja ruim, a gente tá conversando sobre alguma leitura. E é isso, gente, ó. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele joinha. E se vocês se interessaram pelo livro, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. E se vocês forem comprar, comprarem com o meu link, porque ajuda bastante aqui o canal, tá bom? É isso, gente, ó. Beijos, se cuidem e lutem contra o fascismo. É isso.